Certo. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela agora e a gente começa a nossa aula. E eu começo a falar um pouco. Só para, enfim, combinar com vocês, podem sempre me interromper, tá? Podem me interromper, podem colocar no chat alguma dúvida, algum comentário, não tem problema nenhum. Se quiserem falar também, não tem problema nenhum. Minha aula, eu costumo dizer que se a aula está muito parada é porque tem alguma coisa errada. Se não tem conversa na aula, tem algo que tu não está fazendo que está certo. Então, podem conversar, podem me perguntar, não tem nenhum estresse, nenhum problema. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí a gente começa a dar andamento no inglês. Acredito que vocês já tenham conhecido a Ju algumas semanas atrás, ela é professora de inglês também, né? Nós dividimos aqui o inglês, então vocês sempre vão ver ela ou eu, né? Nós duas, por incrível que pareça, nós estudamos na mesma época, no mesmo ano, quase que juntas na mesma escola, então a gente se conhece já faz bastante tempo e deu a caso da gente fazer a mesma coisa. Então, confiem na Ju, que ela é muito legal, muito divertida, gosto muito dela, e ela vai ser nossa partner aí no crime. Eu tô tentando colocar de um jeito que eu consiga ver vocês também, se tiver alguma dúvida. E, gente, deixa eu contar para vocês que faz tempo que eu não dou aula. Eu parei de dar aula esse ano, então vocês estão sendo uma das minhas primeiras aulas, então estou bem feliz. Faz tempo que eu não dou aula, estou meio enferrujada. Só para contextualizar vocês um pouco, eu sou a Irina, eu tenho 26 anos, tenho uma pequena apresentação aqui. Eu tenho 26 anos, eu sou formada em Letras em Inglês pela Uniriter, eu tenho pós-graduação pela Fevale em Educação Contemporânea, eu tenho alguns scores de inglês que são equivalentes a Cambridge, assim, que são as provas de proficiência de inglês que nos permitem dar aula, que nos permitem trabalhar com a língua. Eu tenho os mais altos, que é o C1, C2, tem o TOEFL também, que é uma certificação internacional. Atualmente eu trabalho no Colégio Farroupilha, em Porto Alegre. Eu dava aula lá no Colégio Farroupilha, eu não estou dando mais aula lá. Eu trabalho para eles ainda, mas eu trabalho agora como supervisor de Cambridge, que é dentro do Colégio Farroupilha. E também trabalho com o colégio em si, né, com o nivelamento dos estudantes, com intercâmbio. Aí eu vou para o intercâmbio com eles, com o pessoal do colégio às vezes. Então, eu estou na caminhada do inglês tem uns bons anos da minha vida. Eu comecei a dar aula com 17 anos, 16 para 17. Mas por que eu trago a minha apresentação assim para vocês? Por que eu contextualizo vocês aqui sobre essa minha apresentação? Não é para ficar me exibindo dos meus feitos ou da minha trajetória, mas é para contar para vocês que eu fui uma estudante de colégio público. Eu estudei a minha vida toda num colégio público em Gravataí. Eu estudei 2 anos no Colégio Dom Feliciano também, quando eu estava no ensino médio. Eu tinha bolsa em várias das ocasiões da minha vida. Eu fiz inglês particular em casa e depois fui bolsista numa escola de inglês. Então, eu sempre fui uma estudante que teve bolsa, que não foi rica. Pelo contrário, os meus pais passaram um bocado assim para me contemplar com educação. E quando eu tinha 17 anos, eu consegui o ProUni. Então, eu fui uma estudante ProUni. Eu fiz faculdade de letras em inglês na Uniriter, 100% ProUni. Eu passei na URGS também, passei na PUC pelo ProUni. E, na época, eu já estava dando aula, eu já trabalhava. E a carga horária da URGS era bem complicada, assim. Tinha que estudar de manhã, de tarde, de noite. E eu não conseguiria contemplar todos e ainda seguir dando aula. Então, eu optei pelo ProUni, que eu poderia estudar a noite toda, e não durante o dia, que era onde tinha maior quantidade de turmas. E, enfim, sou formada por lá, e desde então eu tenho dado aula. Minha faculdade foi bem difícil, não preciso nem dizer para vocês que foi um caos, né? Pouco dinheiro, muito trabalho e pouco descanso, dormia muito pouco, me deslocava muito, morava em Gravataí, estudava na Zona Sul de Porto Alegre, fazia mais ou menos uns 80, 85 quilômetros por dia entre ida e volta, de 5 a 6 ônibus por dia, 3 horas de deslocamento para ir, umas 3 horas para voltar.
Então, foi bem cansativo, bem exaustivo, mas no meu primeiro semestre de formada, me formei em 2018, em 2019, no início do ano, eu já entrei no Colégio Farroupilha, que eu não sei se vocês sabem, uma das escolas mais caras de Porto Alegre, uma escola de elite, e desde então minha vida mudou drasticamente. No meu primeiro ano eu já consegui fazer uma pós-graduação, no meu segundo ano eu já comprei carro, no meu terceiro ano eu já tinha viajado bastante, então só para dar um pouquinho de fé para vocês aí no final da curva de que a graduação, ela exige da gente, né, um esforço pré, um esforço durante, mas o pós é a melhor parte. Quer dizer que vai ser fácil, que a gente vai chegar ali rápido? Não, né? É bem difícil. Estou aqui de prova para dizer que é difícil, mas que vale a pena, que eu espero que vocês se concentrem, que vocês estudem. Na época de vocês, eu não tive cursinho, não tive nada, eu tive que estudar por conta, livro ainda, porque na época eu não tinha nem internet em casa, às vezes eu tinha que ir no... Já existia internet, né? Não sou tão velha assim também. Mas eu tinha que ir numa biblioteca ou pegar o Wi-Fi de algum lugar, uma cafeteria, alguma coisa assim. E, enfim, foi bem complicado. Eu estudava umas 7, 8 horas por dia, além do colégio, no terceirão. Mas deu tudo certo. Foi só um pouco de dedicação e aí a gente consegue conquistar o que a gente precisa. Obviamente, a gente tem que ter plenas noções também sobre quais cursos a gente quer, onde a gente está amarrando o nosso bode, né? Isso é muito importante. E eu queria também dizer para vocês que quando eu escolhi o meu curso, eu não tinha ideia de que curso que eu queria fazer. Eu não tinha ideia. Eu fui até os 48 do segundo tempo sem ter noção do que eu ia fazer. Ontem ainda estava falando com o meu namorado que minha primeira opção era jornalismo numa faculdade, a segunda era história no outra, a terceira era engenharia no outro, a outra era direito. Eu estava perdida, eu estava tirando para todos os lados para ver qual faculdade que me aceitava. E, e eu já estava dando aula, porque como eu estava estudando bastante e o meu inglês estava super bom, eu estava dando aula de inglês assim de reforço para criança, ou fazia trabalho para algum amigo, ou dava aula particular para algum amigo, mas era tudo assim super amador, né? Então, quando eu acabei terminando o Enem, fiz o Enem, tirei uma nota muito boa no Enem, e aí eu coloquei as minhas opções. E eu pensei assim, poxa, eu sou boa no inglês, eu acho que letras é um curso super neutro, né? Ninguém vai nunca repudiar isso no meu currículo profissional, porque afinal é um profissional que sabe se comunicar, sabe escrever, então eu pensei em um curso neutro. Se por um acaso eu decidi mudar de caminho, eu tenho letras, que é um curso que só dá uma valorizada. E logo no meu primeiro ano de letras, eu descobri que, de fato, eu gostava muito de dar aula, de estar dentro da educação, e principalmente do inglês. Não sei se tem alguém interessado em letras, mas letras português é uma coisa, letras inglês é outra completamente diferente. Eles ambos falam sobre estrutura gramatical, sobre frase, etc, etc. Mas o inglês fala muito sobre cultura, fala muito sobre literatura, fala muito sobre cinema, sobre, enfim, tudo que vocês consomem atualmente, tudo que é internacional e vocês consomem está dentro do meu trabalho. Então, eu fico muito grata, assim, por eu não ter escolhido, mas o curso ter me escolhido muito rápido e eu nunca ter desistido dele ou nunca ter pensado duas vezes sobre manter ele ou não. E hoje em dia, por exemplo, eu consegui, além de falar inglês, eu consegui viajar para fora com tudo pago. Então, eu levo o pessoal no intercâmbio, já fui para Inglaterra, já fui para França, já fui para Portugal. Eu viajo o estado o ano todo aplicando os exames de Cambridge. Eu falo inglês todos os dias com pessoas da Cambridge, de Harvard, de Princeton, das melhores universidades do mundo. Eu faço aplicações internacionais. Então, hoje em dia eu consigo trabalhar com vários pontos e tópicos que eu amo muito, que eu gosto muito. E tudo isso pelo meu curso e tudo isso pelo meu ProUni. Então, eternamente grata a esse, a esse super feito e eternamente grata a mim, que estudei bastante quando eu tinha 17 anos. Então, não quero ficar enchendo muito linguiça de vocês, mas
eu sempre gosto de trazer um testemunho, assim, ou algo que façam vocês refletirem, porque quando eu estava estudando, foi muito, muito importante para mim ver algumas das pessoas que eu mais gostava falando sobre a trajetória delas e o que elas tinham feito para alcançar o profissional delas, né? Então, quero dizer que eu estou super disponível, todo mundo que tiver dúvida ou quiser conversar comigo, ou quer saber um pouco mais sobre o meu curso também, falar um pouco sobre letras, ou falar sobre o meu trabalho, podem me chamar, não tem problema nenhum. Depois, lá no final, eu vou deixar meu e-mail, meu número, meu Instagram, e vocês podem me achar por lá. E aí também tem várias fotinhos de viagens e tal, de gurizada, então vocês vão achar bem legal, assim, quem gosta dessa parada internacional. E agora, voltando para a aula de verdade, né, vamos falar sobre inglês. O que a gente tem que pensar no inglês do Enem, tá? Para onde é que a gente corre, né? A gente tem que tentar entender que inglês do Enem é uma coisa, inglês da URGS é outra coisa. Se vocês estão se preparando para a URGS também. Inglês da URGS é uma prova difícil, bem difícil. É uma prova que tu tem que ter noção de gramática, tu tem que ter noção de vocabulário, tu tem que ter noção de linguística. Já o inglês do Enem, quando a gente escolhe o inglês do Enem, não escolhe espanhol, é porque a gente naturalmente tem mais facilidade com o inglês. Então, eu tenho essa noção, assim, de estudantes que eles geralmente optam pelo inglês quando eles já consomem isso no dia a dia deles. Se eles não consomem nada, com certeza eles vão para o espanhol, porque é mais parecido com o português. Então, gente, como é que é baseada essa prova? É interpretação, é pura interpretação. Tem gramática, tem vocabulário. Gramática é muito simples e vocabulário é o que vai nos puxar um pouquinho mais, porque vem junto com interpretação, né? Então, como é que a gente tem que pensar numa prova do Enem? Ela é uma prova com 5 questões, ela é bem simples, ela não aborda conteúdos muito profundos, ela aborda conteúdos que nós chamamos, assim, de superficiais, de interpretação, de localização, e ela fala muito sobre vocabulário, sobre palavras, sobre tópicos que estão acontecendo no dia a dia, assim, coisas que vocês consomem. Então, se vocês são estudantes que estão sempre conectados, ou no celular, no Instagram, no Twitter, qualquer que seja ali a rede social, vocês acabam consumindo palavras, jargões, vocês sabem o que é uma startup, vocês sabem o que é um burnout, vocês sabem o que é um brainstorm. Esse tipo de palavra, esse tipo de vocabulário mais técnico é o que vai trazer vocês para dentro da prova de inglês do Enem. Então, ela não é uma prova muito complexa para a gente, ela é uma prova bem simples, são só 5 questões, gente, 5 questões, dá para gabaritar. Então, a gente tem que sempre pensar que eu tenho como estudar para inglês? Eu tenho, mas qual é o jeito mais efetivo? O jeito que eu menos ocupo espaço na minha vida? É analisando o que está acontecendo no mundo todos os dias. Algo que eu fiz quando eu era estudante e que eu trago sempre para os meus alunos. Ano passado eu dei aula no terceirão, lá no Colégio Farroupilha, e o que eu sempre trazia para os meus estudantes? Vocês precisam criar o hábito de todos os dias a gente acordar, e a primeira olhada que a gente dá, eu sei que é no WhatsApp. A gente vai lá, olha o WhatsApp e responde as pessoas, aí vai lá, olha se tem notificação no Instagram, quem que tá falando com quem. Então, mudem um pouco esse hábito. Pode fazer isso? Pode. Mas cria o hábito também de ir lá no Twitter e seguir páginas importantes. Vão lá e sigam, por exemplo, um Estadão, um BBC News, sigam canais de fora, o The Guardian, The Economist, sigam jornais e canal de comunicação que tragam notícias do mundo, não só as notícias pequenas ou locais, não sigam só a Gaúcha, sigam outras coisas, porque é assim que a gente começa a fazer essas provas, tanto o Enem, que é uma prova super focada no Brasil, mas essa parte das 5 questões em inglês, elas sempre são questões que trazem um contexto mundial para vocês. E essas notícias também ajudam vocês com história, ajudam com literatura, ajudam com português. Então, usem esse estudo do inglês para também contemplar interdisciplinarmente com outras matérias que a gente também tem que estudar. Então, criem esse hábito. Todos os dias, até hoje,
Já tem muitos anos que eu sou formada, tem quase 10 anos, vai fazer 10 anos que eu saí do colégio esse ano, eu ainda vou lá e abro o meu Twitter todos os dias, vejo o que está acontecendo no mundo, ainda sigo os melhores canais assim de informação e eu presto atenção no vocabulário que eles estão usando, presto atenção no que está rolando. É isso, a gente tem que consumir, é isso mesmo, Giovana, você tem que colocar a notícia, tem que estar sempre conectado. A prova do Enem é uma prova Brasil, tá? Ela fala sobre o Brasil, mas é uma prova que vai dar uma contextualizada assim, no que está rolando no mundo também. Só que é muito superficial, assim, ela não entra tanto. Agora, se vocês estão se preparando para a URGS, por exemplo, vocês têm que ter muita noção do que está acontecendo no mundo todo. Então, fiquem sempre conectados e usem essa minha dica, que não tem erro. Obviamente, quem tem tempo, usar um aplicativo ou outro de inglês, dar uma melhorada no inglês, tem o Duolingo, tem uns outros aplicativos que eu vou citar para vocês, mas vamos pensar que o nosso primeiro hábito do dia é consumir notícias e que essas notícias venham de fontes boas, fontes confiáveis e fontes também internacionais. Então, isso é a nossa primeira dica de aula. Aí a gente começa entrando em alguns dos conteúdos que são os mais, assim, populares dentro das provas, tá? Eu sei que a Ju, na última aula, falou com você sobre pronome. Então, ela falou um pouco sobre o uso dos pronomes. Pronome é sempre o que vai conectar a gente em quem está falando o quê. Então, lá com a Ju, vocês viram pronomes e hoje eu vou dar uma pincelada em algumas outras questões que são mais estruturais. Aí aqui eu trouxe para vocês voz passiva. Aí o que é voz passiva? Às vezes a gente tem uma frase que ela não quer dizer para vocês quem que fez o quê, quem que cometeu o crime, né? Então a gente muda a ideia de quem é o sujeito da frase. Então, voz passiva é sempre trocar o sujeito para que ele vire o objeto e o objeto passa a ser o sujeito. Ou às vezes algum deles nem aparece. Então, exemplo, ó, esse carro foi comprado no ano passado. This car was purchased last year. A máquina está sendo construída por ela. The machine is being built by her. Então, a máquina está sendo construída por ela. Eu poderia muito bem dizer que ela está construindo a máquina. Isso é voz ativa, isso é o normal. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, dentro do texto, o texto não quer falar para a gente quem é o sujeito, quem que fez aquilo ali. Então, se ele não quer falar para a gente, é porque a gente tem que descobrir de algum jeito dentro da interpretação. Então, isso é algo super pontual. A gente tem que identificar o que está acontecendo, qual é a ação, mas a gente nem sempre vai saber quem é o sujeito. Porque essa parte aqui do by her, ela poderia muito bem ter sido oculta pela frase, assim como esse this car was purchased last year. O carro foi comprado ano passado. O carro foi comprado por quem? Nessa frase o sujeito nem apareceu. O carro que virou o sujeito, né? Então, esse conteúdo aqui, ele não é muito complexo, mas ele serve para esconder sujeitos, esconder tópicos e pontos dentro da nossa questão. Então, quando a gente, às vezes, está resolvendo uma questão do Enem, tem um textinho, aquele texto base, e aí o texto base nos diz assim, identifique onde está a voz passiva, tal. Isso pode acontecer, né? Não é muito hábito do Enem que identifique pontos gramaticais, mas, às vezes, aparecem alguns pontos gramaticais para serem identificados lá. Como é que a gente resolve as questões do Enem? Primeiro, a gente lê o enunciado, dá uma olhadinha por baixo ali nas perguntas, né? No caso, nas respostas do tananana, e depois a gente volta para o texto. Senão, a gente perde muito tempo lendo o texto, lendo pergunta, lendo resposta, lendo o texto. Então, a gente faz o processo contrário. Lembrem-se que a prova do Enem é gigantesca, né? Então, vocês precisam otimizar o tempo de vocês e não é o inglês com 5 questõezinhas que vai matar vocês de cansaço. Outro conteúdo, assim, ó, esse aqui eu acho que ele é um dos principais, ele acaba com as pessoas. É o linking words, ou conjunções em português, conjunctions, né? Vocês já devem ter estudado lá em português.
São aquelas pequenas palavrinhas, às vezes um pouquinho maiores, que elas servem justamente para conectar as frases que a gente está falando. Então, eu estou dizendo para vocês, eu gosto muito de morar em Porto Alegre, mas eu... Tananana. Esse mas é uma conjunção, é uma linking word. Mas, no inglês, a gente tem uma simples, que é o but, o and, o or, o nor. Essas são o because, né, que é bem famosa. Essas palavrinhas, elas são muito comuns, assim, pra gente. A gente já está acostumado a ouvir. Mas lá no Enem, eles gostam muito de trabalhar vocabulário. Aí aparecem algumas diferentes. Aparece o however, in conclusion, also, ou nonetheless, nevertheless, in addition, thus. Tem uma lista de linking words que pode aparecer. Só que se eu não sei a tradução, por exemplo, daquele however, o que acontece com a minha ideia? A minha ideia está toda indo num fluxo positivo, e aí tem um however, que quer dizer entretanto ou porém, e aí voltou. Ou seja, eu estou falando o contrário agora. E se eu não prestei atenção naquela mísera palavrinha ali, eu perdi toda a questão. Perdi todo o fluxo de pensamento. Então, isso aqui é muito, assim, pontual para vocês. A gente tem que ter uma listinha de linking words e tem que dar uma estudada. Ah, Soraya, mas tu acha que isso é necessário para o Enem? Olha, gente, eu prestei vestibular para a URGS e prestei vestibular para o Enem e prestei vestibular privado. Eu achei que, se eu estudasse tudo para todas, me sairia muito bem. E foi o que aconteceu. Então, eu não foquei em tipos de aula só de Enem e em tipos de aula só da URGS. Eu tentei abranger todas para que, né, eu me achasse melhor. Achei que o inglês, para mim, na época, não estudava muito, dava uma revisada. Eu poderia só revisar tópicos e revisar vocabulário. E serviu muito bem. Se vocês acham que vai encaixar uma horinha na semana de inglês para vocês é o suficiente, eu revisaria com certeza vocabulário e tópicos, assim, phrasal verbs, linking words, e esses tópicos que eu estou passando aqui para vocês, tanto eu quanto a Ju, porque não são conteúdos complexos nem grandes, são conteúdos pequenininhos que vão ajudar vocês na resolução. Então, eles são bem pontuais. Eu faria uma lista, um glossário, assim, porque aí depende do tipo de inteligência que vocês têm para estudar, mas geralmente copiando, passando as palavras a limpo é o melhor jeito da gente memorizar. Existe uma teoria ali na linguística, né, tanto no português, no inglês, linguística é sobre língua no geral, que a gente tem que ouvir a palavra de 5 a 8 vezes para que a gente memorize a palavra. Então, são de 5 a 8 vezes para eu ler, para eu ver, para eu ouvir, para ela entrar no meu vocabulário. E não necessariamente eu vou lembrar do que ela significa na minha língua nativa, mas eu vou lembrar que ela existe. Então, se as linking words, por exemplo, vocês não tiverem contato com elas algumas vezes, vocês não vão conseguir colocar elas dentro do repertório que vocês têm. Então, a gente tem however, in conclusion, que são difíceis, são diferentes, que a gente precisa ficar repetindo. E eu sei que eu tenho noção da realidade do inglês do colégio, que é super simples, pouco vocabulário, é verbo to be do quinto ano até o terceirão. Eu tenho consumir um pouco mais e consumir um pouco mais além daquilo que a nossa internet traz. Além de fazer todo exercício de notícias, etc., façam um glossário, utilizem ali algumas alternativas para que a gente memorize algumas palavras. Podem ir me interrompendo também, tá? Podem me perguntar, podem comentar, não tem problema nenhum. Outro ponto, tá? Interpretação. Então, a gente precisa sempre interpretar as questões do Enem. A maioria delas não são tão óbvias assim. Elas não dão uma fórmula para vocês de se eu usar o sujeito e usar o verbo, o que vai acontecer com o complemento? Ou se eu uso esse tipo de verbo, o que está faltando aqui? Não, o Enem não é assim. Definitivamente ele não é assim. A prova da URGS ela é bem mais objetiva,
mas a prova do Enem é completamente subjetiva. Então, tu tem que ler o texto, tem que interpretar o texto, e aí sim tu vai identificar a resposta. A gente consegue, né, trabalhar um pouco de interpretação, um pouco de localização, quando a gente lê um livro, quando a gente vê uma série, quando a gente vê um filme. Aí vocês podem me dizer assim, poxa vida, eu estou no meu ano de vestibular e a senhora está aqui dizendo para eu ler livro que é de literatura ou ver uma série ou ver um filme, mas é lógico que vocês têm que fazer isso. Número 1, vocês não são máquinas de estudo, vocês precisam também ter um momento, né, de dar uma relaxada, de desopilar a cabeça de vocês, e a gente pode fazer isso aliando conteúdo e cultura para gente. Então, a gente assiste um filme bom, a gente vê uma série boa, e não só consumir eles em português. Aí fica a dica para vocês, a gente pode consumir eles em língua inglesa e a gente pode colocar a legenda em português. Então, eventualmente, vocês vão ouvir algumas palavras, aí retoma aquela teoria que eu disse para vocês, de 5 a 8 vezes, a gente escuta uma palavra e começa a identificar ela. Então, desse jeito, vocês aumentam o vocabulário, vocês aumentam o repertório cultural, vocês criam teorias e, de quebra, interpretam o que está acontecendo. Então, é sempre válido, sim, a gente ler, a gente ver uma série, a gente ver um filme. Eu sugeriria sempre os filmes que são mais históricos e políticos. Esses filmes, eventualmente, aparecem nas provas do Enem, ou, por exemplo, filmes que foram históricos ou que foram muito, assim, chocantes ou populares. Isso a gente também precisa assistir. Por exemplo, daí não tem nada a ver com inglês, mas os filmes brasileiros, no geral, volta e meia eles aparecem. Então, consumam esse tipo de conteúdo também para que vocês tenham um repertório. Então, interpretação nada mais é do que isso. Tem um site também que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem, vou colocar aqui no chat para vocês. O nome do site é Scooby, que é Books ao contrário. Ele é um site, assim, de resenha crítica de livro. Então, vocês fazem um cadastro como se fosse, assim, um Facebook de livros. Ele tem um formato parecido com o Facebook, assim. E aí, lá, dentro dele, vocês podem escolher um livro que vocês já leram, ou um livro que vocês querem ler, marcar como quero ler, ou já lido, e vocês podem escrever uma resenha sobre ele, um texto sobre ele, mas vocês podem ler das outras pessoas. E o legal é que dentro desse site pode escrever tanto português quanto inglês, ou em outra língua, sempre tem alguém que fala essa outra língua que vai lá e faz alguns comentários e vira tipo um fórum. Então, fica a dica para vocês. De repente, não tenho muita coisa para fazer, vou lá e escrevo, porque, né, escrevendo aumentamos o nosso vocabulário, e a gente lê dos outros, lê resenha de alguns livros, peguem aquelas leituras que são as leituras mais, as obrigatórias da URGS, mas umas leituras mais obrigatórias de vida, assim, os clássicos da literatura, tanto brasileira quanto literatura mundial, né? A literatura de língua inglesa, gente, é muito importante, muito importante. Aposto que se eu falar alguns dos nomes aqui, vocês todos conhecem, sabem, já consumiram de algum jeito, e essas literaturas, elas aparecem nas provas que a gente faz, só que como elas não são brasileiras, nós não estudamos no conteúdo de literatura brasileira, a gente acaba não raciocinando, né, não fazendo essa analogia, mas também dei uma lida em livros estrangeiros, eles também são importantes, e eles também caem nessas provas, né. Agora, falando um pouco sobre as questões, né? Já que a gente está falando de interpretação, a gente tem algumas das questões. Aí eu vou contextualizar vocês como que a gente resolve a questão do Enem. Estou falando do ponto de vista do inglês, tá? Ponto de vista de outras matérias, vocês precisam confiar nos professores de vocês e também ter uma própria interpretação de vocês sobre como que é melhor para resolver. Mas como que eu identifico que é o melhor jeito da gente resolver uma questão de inglês, tá? Eu sempre começo lendo a pergunta. Ó, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens fica comprometida em um determinado momento, por quê? E aí eu leio as alternativas. Da A até a E. Eu leio, mas eu leio superficialmente. Eu não leio profundamente. O que eu leio assim, com atenção, a pergunta
e aí dou uma passada de olhos nas respostas e vou para o texto. Então, eu vou ler o texto com vocês e vou dar uns segundos e vocês me digam quais são as possibilidades de resposta, o que vocês responderiam. Então, ó, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens ficou comprometida em determinado momento, por quê? Aí o texto. Well, here it is, the season that I hate. Depois, no segundo, come on, Annie, the kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. I'm not talking about autumn, dummy. I'm talking about football. E agora a gente tem as alternativas. Deem uma lida aí e me digam qual a alternativa que vocês colocariam. Podem colocar até no chat. Ok. Ok. Todo mundo praticamente já decidiu que é a letra E, tá? Ó, as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Certo, vamos para a resolução. Vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Isto, ó, é a letra E. Aí agora, voltando ali na questão, tá? Por que a gente pode entender que as duas falaram que season é uma palavra diferente? Season significa temporada, né? Temporada de série, uma temporada de que eu tô morando em tal lugar. É uma temporada. Mas também season significa estação do ano. E aí, olha só que bacana. Vocês sabem que a palavra season significa season a partir do quê? Alguém sabe me dizer onde que aprendeu essa palavra? Eu aposto que essa palavra não foi aprendida. Eu tô trocando de lugar, tá? Só para você saber. Que eu fiquei sem bateria. Mas aposto que essa palavra não é uma palavra que vocês aprenderam no dicionário. Exato, vocês aprenderam nas séries. Então, como é que funciona o consumo de palavras e o consumo de conteúdo? É sempre a partir de série, é sempre a partir de filme. Dificilmente a gente vai continuar aprendendo vocabulário, aprendendo coisas em outros lugares. Exato, com jogos. Então, o inglês nada mais é do que aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, do que a gente está aprendendo no nosso dia a dia. Então, season é uma palavra que vocês vão ver em vários lugares e vocês conseguiriam resolver essa questão porque vocês já consumiram ela antes, na internet, ou jogando, ou vendo filme. Então, continuem fazendo isso, que é assim que a gente adquire vocabulário, adquire conhecimento. Vamos para a próxima. Vamos ver se a gente consegue na próxima. Ó, essa aqui é de Enem de 2015. Vamos ler a primeira pergunta, tá? Ó, produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e a... Aí a gente dá uma passadinha de olhos nas respostas e vai lá para o textinho, né? My brother the star, my mother the earth, my father the sun, my sister the moon, to my life give beauty, to my body give strength, to my corn give goodness, to my house give peace, to my spirit give truth, to my elders give wisdom. E aí, qual das respostas poderia ser possível para a gente? Ó, there, there, D, tá? Vários aqui achando que é a D. A importância dos elementos da natureza. Vamos dar um check ali se é essa mesmo. Então, ó, letra D, muito bem, vocês estão indo bem. Por que tem que ser a D, tá? A importância dos elementos da natureza. Reparem no texto, tá? Olha quanto vocabulário eles utilizaram que tem uma correlação com a natureza. Tem earth, tem star, tem sun, tem moon, tem corn, tem
spirit, tem a própria palavra truth ou wisdom, são também palavras vinculadas ali à natureza. Eu preciso saber exatamente o que está dizendo na frase inteira para resolver essa questão, de jeito maneira. Não é uma palavra que eu não sei a tradução que vai trancar o meu conhecimento ou o meu descobrimento da resposta. Então, vocabulários que vocês não sabem não são aquilo que vão determinar onde vocês vão ficar. Vocês podem continuar fazendo a questão, podem expandir, mesmo sem ter entendido uma palavra. Eu aposto que vários de vocês não devem saber o que aquela palavra elders significa. E ela não atrapalhou nada, né? Ela tá ali sem fazer nada na minha frase. Ou a palavra strength, que é diferente, né? Que é estranha lendo, ou o próprio goodness. Então, a gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber palavras-chave, palavras que são pontuais no nosso conhecimento para resolver as questões. Outro ponto que eu ainda não comentei é onde a gente vai ver a origem ali, a fonte do nosso texto. Aqui, por exemplo, ela não dizia muito para nós sobre o que ela é ou não, mas algumas das nossas questões, elas ficam mais fáceis de resolver quando a gente tem ali a fonte. Às vezes a gente lê a fonte, vê a fonte e já, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui. Então, sempre dei uma lida na fonte, vejam de onde que ela foi retirada, se é de um jornal, se é de alguma música, ou se é de algum lugar assim mais diferente. Vamos para o próximo, vamos ver. Ó, interpretação e localização. O que é interpretação e localização? Então, a gente tem dois tipos de interpretação, tá? Localização é uma coisa que parece assim, onde que eu estou localizado, mas não é isso. A localização é quando a gente lê a pergunta e a nossa resposta já está ali no enunciado. Então, a gente consegue extrair as respostas do próprio enunciado. Só que a gente precisa só prestar atenção. E já a interpretação, ela precisa que a gente tire a resposta da minha cabeça. Eu preciso ler o texto e preciso extrair essa resposta. E a localização, não. A localização é óbvia, é uma resposta óbvia. Então, essa é a diferença ali entre resoluções, né? Então, ó, aqui é uma questão de interpretação. São um dos principais conteúdos do Enem, tá? É a gente interpretar ou a gente localizar. Eles testam vocês para que vocês sejam leitores funcionais, né? O que é um leitor funcional? É tu ler a pergunta e tu conseguir identificar claramente o que estão te perguntando. Tá ali a resposta. Mas interpretação é quando eles exigem o poder de repertório de vocês. Poder de repertório é uma coisa e localizar é outra. Então, vamos resolver essa daqui. Primeiro, lendo a pergunta. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Deixa eu diminuir aqui. Em sites oficiais, ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso aos... E aí a gente tem ali as questões. Eu vou dar um zoom aqui para vocês lerem melhor. Global Flu Pandemic, 9/11 Terrorism, Earthquake Haiti, Katrina Hurricane, Chernobyl Nuclear, Connecticut. Would you know what to do if a disaster struck here? Learn to live prepared. To learn more about living prepared, go to... E aí tem um link ali. Agora, tentem ler as perguntas ali, as respostinhas, e me digam qual poderia ser a alternativa correta. Lembrando que é para vocês interpretarem, vocês precisam identificar a resposta através daquele texto ali que a gente leu. Ó, a gente teve uma resposta E até agora. E também, E também. Perfeito. Tá, todo mundo E. Vamos ver a resolução. Ó,
Letra E. Estão certinhos. Então, o que a gente tem que entender? Vamos lá ler de novo a resposta. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. Então, super simples, né? Vocês precisam só aprender, clicando ali no endereço eletrônico, quais são as medidas que a gente deveria tomar. Não tem nada a ver com a pandemia, nem com o terrorismo do 11 de setembro, nem com a Haiti, nem com a Catrina, não tem nada. Era só quais medidas de emergência a gente tem que aprender a tomar em catástrofes. Então, todas aquelas informações, elas são para confundir vocês, para que vocês sejam carregados a outro tipo de informação, para que vocês tentem usar a cabeça de vocês para contextualizar tudo, para colocar tudo que vocês sabem e vocês acabam não interpretando o que precisavam. Então, é mais fácil do que parece, né? É mais simples do que parece. Vamos para a próxima. Aqui tem uma de localização. Gente, essa daqui, assim, ó, é muito engraçada essa questão, tá? Aqui é um texto, ó, que fala ali, Bogov, é um texto, e aí vamos ler primeiro a pergunta, tá? Ó, considerando as informações do texto, a expressão Bogov é usada para, aí a gente tem A, anunciar mercadorias em promoção, B, pedir para uma pessoa se retirar, C, comprar produtos fora de moda, D, indicar recessão na economia, E, chamar alguém em voz alta. Então, o que eu tenho que identificar? Para que a gente usa Bogov? Aí a gente vai lá e lê. Bogov is used as a noun, as in, there are some great Bogovs on at the supermarket. Já está ali a resposta. A primeira frase, primeira letra. Qual das respostas poderia ser a certa, que se encaixaria ali? Ó, resolução A. Oi, pode falar. A Lilian, eu acho, né? Pode falar, Lilian, se tu quiser. Então, só para concluir aqui, o que a palavra Bogov significa? Nada, tá? Nada. Eles inventaram uma palavra, assim, trocaram a palavra no texto para que ela fosse utilizada como se fosse uma nova palavra, para ver se vocês conseguiriam contextualizar ela dentro de um texto. Então, isso é localização. A partir daquilo que eu leio, eu já tenho a resposta. Eu não tenho que interpretar nada. Eu não extraio informação daquilo para fora. Eu só leio e encontro a resposta. E olha como foi simples, porque eu tive que ler ali a primeira pergunta e eu já sabia o que era Bogov e já estava na primeira frase. Preciso eu ler o resto do texto, mas de jeito nenhum. Bem capaz, não percam o tempo de vocês. Se um dia vocês se interessarem por ler todos os textos do Enem, vocês peguem a prova já pronta, mas não na hora. Na hora a gente tem que dar uma corrida para tentar fazer todos. Então, esse tipo de questão, ela é muito, assim, para confundir, porque vocês vão achar fácil demais, e aí vocês começam a pensar que está difícil, que não está funcionando. Então, ela é para confundir e para fazer com que a gente perca tempo, porque a resposta está super clara. Então, taquem ficha. Quando vocês verem que está acontecendo isso, só segue. Vamos para a próxima. Resolução comentada, tá? Que é algo que pode ajudar muito vocês, assim, a entender melhor as questões, fazer as questões um pouco melhor. Obviamente, ficar fazendo questões do Enem, não só de inglês, mas de todas as disciplinas que vocês estão estudando. Outro ponto, não ficar fazendo só as disciplinas que vocês mais têm facilidade. Isso é algo que todo estudante acaba caindo nessa tendência, né? Eu lembro que eu era muito boa em história, eu era muito boa em literatura, muito boa em inglês, em português, eu só queria estudar isso. Mas, em compensação, química, física, matemática, eu me dei mal em todos os vestibulares que eu fiz, todos desceram a minha média. Então, o que eu devia ter feito? Eu devia ter feito o contrário, né? Estudar aquilo que eu estava mais precisando e ficar recapitulando aquelas que eu tenho facilidade. Então, não caiam nessa tendência de ir para aquilo que é mais fácil.
equilibrem as horas de estudos de vocês, se vocês precisam de mais horas em algumas matérias, doem horas para essas matérias e façam as questões e usem resoluções comentadas. Uma coisa é eu ver a alternativa que está certa a partir do gabarito. Alternativa A. É simples, mas às vezes eu não entendi o porquê que é a alternativa A. Então, a partir de um comentário de algum professor, vai cair a minha ficha, vai entender. Então, eu coloquei aqui 2 dicas para vocês de sites que eu gosto muito, que eu uso muito para dar aula, que é o Quadro e o do curso do Objetivo, que é um cursinho pré-vestibular. Eles têm várias resoluções comentadas, assim, de provas antigas ou das mais novas. Se eu não me engano, tinha até 2021 comentado. Então, vocês podem procurar lá e tem toda a resposta dos professores, sempre tem um comentário ali de um professor especialista naquela disciplina, né? Então, criem esse hábito. Nas questões, atenção com o enunciado, a gente tem que encontrar a palavra-chave da questão, que é o que eu falei para vocês, eu não entendi tudo que está dizendo ali, não interessa, não tem problema. Encontrem a palavra-chave, o que é o norte daquela questão, o que eu preciso mais prestar atenção. Então, é a partir daquela palavra que eu consigo entender e resolver. Atenção com os títulos, às vezes os títulos nos entregam as respostas dentro do título ou dentro da fonte. Não esqueçam de ler título, não esqueçam de ler a fonte, isso é muito importante, tanto na interpretação do português, quanto da literatura, quanto da história, geografia. Essas matérias de humanidades, assim, ou de línguas, elas exigem que a gente preste atenção no título e na fonte. Mas no inglês é muito, muito, muito importante que vocês façam, retomem esse cuidado, porque a prova tenta pegar vocês com vocabulário. Então, às vezes, a dica é o título. Então, leiam o título. Não se preocupem com gramática. Não interessa se eu sei ou se eu não sei falar inglês, se eu sei fazer uma frase no passado, ou no presente, ou no futuro. Lógico que se eu sei, é melhor ainda. Eu consigo identificar em que tempo verbal que está acontecendo. Mas não se preocupem se está tudo certo, se está tudo errado, ou se o que eu estou interpretando está no tempo verbal certo. Porque às vezes eu preciso só interpretar a mensagem do texto. E dificilmente vocês não vão reconhecer palavras famosas do inglês como yesterday, ou tomorrow, ou today. Esse tipo de palavra já coloca vocês dentro do tempo correto. Então, é bem difícil que vocês não identifiquem elas. Administrem o tempo de vocês para se dedicar ao inglês, né? O que acontece nessas provas do Enem? Que eu escuto muitos dos meus alunos. Eu sei que o Enem tem só 5 questões, né? Eu tenho essa noção, eu sei que é muito pouco, e sei que vocês têm outras matérias que têm muitas questões, mas vocês têm que fazer o inglês e tem que ter os 5 pontinhos. Vale a pena a gente se dedicar para gabaritar, porque levanta a nossa média. Não é como se a gente estivesse fazendo 5 questões da prova infinita de matemática. Não, a gente está fazendo 5 questões de uma disciplina completa. Então, levanta a média de vocês de qualquer forma. Se dediquem para gabaritar o inglês, né? Outro tópico, não sei se vocês já fizeram Enem alguma vez na vida, se vocês já fizeram como treineiros, quando a gente recebe a nossa prova, não se apavorem, porque começa com espanhol e depois vai para o inglês, né? Começa com espanhol, vai, sei lá, do 1 ao 5 espanhol, e aí a gente fica assim, meu Deus do céu, eu escolhi inglês, e aí parece que a prova que tá para ti veio errado, mas não tá, é só tu virar a página que tem do 1 ao 5 em inglês. Então, prestem atenção nisso, prestem atenção, não saiam fazendo espanhol se vocês escolheram inglês. Isso, assim, ó, parece ser ridículo, mas eu escutei muitos alunos me contando essa história, que fizeram espanhol, fizeram inglês, na hora de passar as respostas não tinha espaço para os dois, porque é óbvio, escolheu só uma língua, então tu tem que passar as respostas da língua que tu escolheu e não fazer a outra, né? Então, por favor, prestem atenção nisso. Parece ser, assim, ridículo, mas na hora a gente está tão aflito, está tão nervoso, que a gente não raciocina. Então, tem que se manter ali, né, meio focado. Aí, dicas de estudos, tá? O que eu coloco, assim, para vocês? A gente precisa se sair bem na prova, então, tem que ter atenção, tem que ter uma organização, a gente tem que manter uma rotina de estudos. Por enquanto, a gente não está falando do dia da prova, né? A gente tem mais uns meses até lá.
mas mantenham uma rotina de estudos bem organizada, façam um cronograma para vocês em casa, assim, agora de tarde eu vou estudar isso, aquilo, aquele outro, ou de noite, trabalhei o dia todo, de noite vou estudar isso, final de semana vou estudar aquilo. Se organizem para manter uma rotina, não precisa vocês estudarem inglês todos os dias, coloquem 30, 40 minutos na semana, é o suficiente. Vocês consomem outras coisas na internet, então 30, 40 minutos a mais ali do que vocês já estão na internet, só com um caderninho, passando vocabulário limpo, estudando algumas palavras, é mais que bom para o inglês. Para as outras matérias, vocês precisam se organizar um pouco mais. Não esqueçam também de descansar, de dormir, do lazer. O lazer de vocês, se vocês puderem colocar ele em inglês com legenda em português, melhor ainda. Vocês acabam aprendendo mais vocabulário. Então, a gente tem recursos hoje em dia para estudar inglês. A gente não precisa mais pegar um livro e estudar gramática. Passou-se o tempo, né? Na época que eu comecei a estudar inglês, falando aqui como os anciões falam, né? Há 84 anos atrás, eu estudava com livros, mas era bem diferente do que é hoje em dia. Eu comecei a estudar com livro, com gramática, então é bem, bem diferente. Hoje em dia, a gente consegue estudar de um jeito bem mais flexível. E aqui alguns dos aplicativos que eu falei para vocês, que eu acho bacana, assim, a gente ter no nosso repertório, é o Duolingo, o Eva, o Lingualéu, o Moza Língua, o Buzu, todos eles são para aprender inglês, assim, para retomar inglês. O Duolingo é unanimidade entre as pessoas, todo mundo adora, então vale muito a pena. O Duolingo é bem aquele tipo de aplicativo que eu estou sem nada para fazer, estou no ônibus, estou em deslocamento, ele é tribom para ficar brincando ali, a gente pode ouvir, pode escolher, então é um baita de um aplicativo. O Eva é bom para quem gosta de leitura, assim. Eu tô lendo um texto, daí eu clico em cima da palavra e eu não sei, viu? Ó, tem francês, tem alemão, tem italiano, tem várias línguas no Duolingo. Eu conheço várias pessoas que aprenderam, não digo a falar, mas que aprenderam muito sobre um idioma no Duolingo. Então, usem esse recurso. E o Eva é um que a gente clica em cima da palavra e vem todo o significado da palavra e o contexto dela dentro daquele texto. E aí, o texto do Eva nem sempre são textos desconhecidos. São textos famosos, são cenas de filme, são cenas de séries. Então, esse aplicativo é super legal. Só que ele exige um pouco mais de atenção, assim, porque eu preciso ler, preciso estar dentro ali daquele contexto, e, no caso, estar paradinho, descansando, para poder consumir aquilo. E os outros também são um pouco mais, assim, de gramática, mas todos são muito bons, são maravilhosos. E, para mim, gente, é isso. E aí, retomando para vocês os meus contatos, tem meu e-mail, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, vocês podem tomar liberdade, né? Tem meu Twitter também, eu não tento nada, mas, enfim, tomem liberdade de me chamarem quando quiserem, se vocês quiserem tirar dúvida, tanto sobre inglês, tanto sobre vestibular, sobre Enem, mas sobre o ProUni, sobre o SISU, sobre o meu curso de letras, que eu falei para vocês mais cedo, ou sobre como que é a área do professor, algo que a gente sempre diz assim, ou tem medo, eu não quero ser professor porque professora sempre vai ter uma carreira difícil, ou tem que trabalhar 3 turnos e vai ganhar mal. Gente, todas as profissões que a gente fizer e a gente for, enfim, levar em consideração que a gente vai ganhar mal, que a gente vai trabalhar muito, a gente nunca vai escolher uma que é 100% perfeita. Mas todas que a gente escolhe faz aquilo que a gente gosta, que a gente sabe que o futuro, que a programação de trabalho, que a nossa carreira, a nossa trajetória profissional vai nos agradar, fica muito mais fácil e eu garanto para vocês que vocês vão ter sucesso. E vão ter sucesso, vão fazer dinheiro, vão conseguir se organizar. Eu morria de medo de ser professora e não ter dinheiro e não conseguir fazer nada na minha vida. E depois da minha faculdade, minha vida melhorou bastante. Então, levem fé que as coisas melhoram, sim. E quem quer ser professor, tem alguma vontadezinha de ser professor, não fiquem com medo. Não fiquem com medo, porque é uma carreira muito gratificante. Ela é muito legal, a gente não precisa só trabalhar com sala de aula, a gente trabalha com administrativo, com pedagógico, com orientação,
tem um leque muito maior, né? E fica a dica também que para quem já fala inglês ou para quem gosta de inglês e está pensando em fazer uma licenciatura, existem pouquíssimos professores que falam inglês e dão aulas de outras disciplinas. E esses professores estão recebendo muito dinheiro porque não existem professores de matemática, biologia, física que falem inglês ou história. Existem pouquíssimos professores de disciplinas que falam inglês. Esses professores, por exemplo, onde eu estou dando aula, são os dos mais solicitados. Tem professor de matemática em inglês lá no Colégio Farroupilha, tem professor de biologia em inglês, tem professor de história em inglês, tem professor de geografia em inglês, e essa galera tem um inglês bem mais ou menos, e eles ganham muito bem, muito bem. Então, fica a dica para vocês, tá? É uma das profissões do futuro, né, educação. E não só pela educação bilíngue, que está super na moda aí nas escolas grandes, mas com certeza um estilo de educação que está vindo e está vindo muito forte, que é uma educação mais internacionalizada, assim. É ter escolas internacionais nas nossas cidades, assim, ter uma escola que segue o currículo americano, o currículo europeu, ou simplesmente ter uma escola que está habituada a dar aula em inglês e português ao mesmo tempo, ou em alemão e português ao mesmo tempo. Então, fica super a dica para vocês, né? Se vocês um dia se interessarem em falar inglês e fazer uma licenciatura, podem ter certeza que vocês já arrancam ganhando bem, tá? Então, é só para vocês terem noção de que um professor também ganha bem, né? Não é só de pobreza que a gente vive, tá? Mas, enfim, fica a dica para vocês. Eu vou finalizar minha aula. Bom feriado, descansem. Vou disponibilizar o PowerPoint para vocês também, e vocês podem dar mais uma lida, dar uma olhada ali nos conteúdinhos que eu passei. E bom fim de descansem, foi um prazer ver vocês esse ano, e espero que a gente se veja mais uma vez, porque acho que a gente tem mais um encontro ainda. Tá bem, gente? Até mais, goodbye, bye bye. Para vocês também, bom feriado.